Novas exigências são impostas às instituições públicas. Qualidade, eficiência, conduta ética e profissionalismo, demandas até então mais presentes na administração privada, são cada vez mais exigidas também na iniciativa pública. Este novo olhar também é estimulado por modelos de gestão utilizados na área privada, que acabam influenciando novas práticas no setor público. Esse é o assunto do nosso programa de hoje e aqui conosco a professora de Administração Pública da UDESC-ESAG, Simone Guise Feuerschitt, e a administradora pública, graduada também pela UDESC-ESAG, Marina Coelho Xavier. Sejam bem-vindas e obrigado pela participação de vocês. Obrigada pelo convite. Professora, assim como na área privada, a gestão de pessoas também ganha cada vez mais importância na área pública. Por quê, professora? Bem, as demandas que se percebe, né, da sociedade em relação aos serviços públicos, por qualidade, por maior eficiência, por profissionalismo, demandas que vêm das transformações sociais, né, pela própria conquista das conquistas cidadãs que nós observamos na nossa sociedade, elas são impostas também, da mesma forma que novos produtos, novas tecnologias no setor privado, também são impostas no sentido de que os serviços públicos sejam prestados com maior qualidade e com maior eficiência e resolutividade para os cidadãos, além do profissionalismo que é exigido. Então, no âmbito da gestão de pessoas, ou seja, né, da gestão do comportamento das pessoas no setor público, a área de gestão de pessoas ela começa a se ver ou perceber a necessidade de se rever na forma como ela é tradicionalmente prestada dentro dos setores públicos. Um modelo burocrático, um modelo mais focado para a gestão e para o controle das pessoas dentro do setor público, ele começa a ter que ser revisto e revigorado, no sentido de que da gente entender que o servidor público, o profissional que presta o serviço público, ele vai ser o mediador, né, de um Estado mais competente, mais resolutivo, mais profissional em relação a essas demandas que a sociedade nos impõe. Até porque não é possível ter qualidade no serviço público se não tem essa qualidade nas pessoas que prestam esse serviço, né, professor? Exatamente. Nós entendemos que o acesso a novas tecnologias, a modelos mais objetivos e mais racionais para a gestão pública, eles são, ao longo do tempo, conquistados, eles são não mais fáceis, mas eles são têm mais possibilidade de virem a acontecer por questões de decisões estratégicas nas organizações. Quando a gente fala a respeito das pessoas, nós temos que considerar todas as subjetividades que envolvem o comportamento das pessoas. Então, a gestão de pessoas ela não pode mais focalizar apenas numa atuação de controle e de acompanhamento, de avaliação do desempenho em função do cargo que é estabelecido para essa pessoa, mas sim na forma como ela vai prestar o serviço ao cidadão. A gestão de pessoas ela tem que, digamos, transferir o foco do cargo, de uma função estática para a qual o servidor ele é contratado, digamos assim, para transportar esse foco para o indivíduo com as possibilidades que ele tem de prestar realmente um serviço de maior qualidade. Marina, a área pública ela tem uma certa diferença da área privada. No caso da área pública existe a política, né? A gente tem ali as eleições, período eleitoral, então tudo isso influencia também na gestão de pessoas. Queria que você explicasse para a gente como é que é possível você conseguir atingir esses mesmos níveis de excelência da área privada, tendo essa questão política também a ser resolvida. A gente entende que o contexto público ele é extremamente complexo, né? É muito mais dinâmico, é muito mais difícil de se mensurar, de atingir indicadores de resultado, por exemplo, são mais difíceis de serem mensurados. Você toma alguma atitude, intervém em alguma variável, é muito complicado você verificar qual é a dimensão e em quais fatores isso vai influenciar no futuro. Então, isso torna a gestão pública muito mais complexa, né? Até por causa das perspectivas legais mesmo, né? E também, como você falou, da interferência política, da rotatividade, da influência política muito em questões técnicas também, né? E aí a gente vem com a pesquisa
relacionada à gestão por competência é justamente estudar esses aspectos, verificar até que ponto isso pode ser melhorado, isso pode ser mudado, novas formas de gestão de pessoas podem ser implementadas na área pública sem ferir, evidentemente, os preceitos públicos, né, de supremacia do interesse público e sem ferir os propósitos da administração pública. E a gente verificou que a gestão por competências é sim um modelo que é possível de ser implementado. É evidente que não pode haver uma transposição direta do setor privado. É um modelo que nasceu no setor privado, foi consolidado no setor privado, existem mais práticas, mais bem estruturadas no setor privado, mas existe a possibilidade de trazer isso para o setor público. Precisa ser adaptado à realidade do setor público. Perfeito, as especificidades do setor público e do contexto regional mesmo que se encontra, né? A gente está num país extremamente diverso, grande, amplo, em que também, além de precisar dessa transposição adequada para o setor público, precisa ser feito regionalmente e de acordo com os próprios objetivos da organização, da instituição na qual ela vai ser implementada. Isso é extremamente importante. Como é que esse excesso de politização pode prejudicar a gestão de pessoas na área pública? Bem, então, nós não podemos separar a dimensão política da administração pública. Faz parte do DNA da administração pública a questão política. O que nós temos, como eu falei na pergunta anterior, se hoje as demandas da sociedade por um serviço de qualidade, por um serviço mais profissional, elas estão exigindo, né, uma postura diferente da administração pública, a gente tem que entender que esse viés político, no sentido de interferir na qualidade, na forma como a gestão pública é prestada, ou como o serviço público é prestado, isso pode ir de encontro, né, ir contra todos esses preceitos mas todas essas exigências pela profissionalização e por um serviço de maior qualidade que a sociedade demanda. Então, eu entendo que a dimensão política ela está diretamente associada, a gente não pode retirar a dimensão política da gestão pública, mas os nossos gestores maiores, né, o Estado e os governos e os gestores públicos, eles têm que entender que a interferência política ela só vai ser positiva na medida em que as decisões políticas ligadas à interferência política, elas são alinhadas com as demandas da sociedade. Né? Nós temos, por exemplo, né, na questão da gestão de pessoas, a característica de termos cargos comissionados no governo. Muitas vezes as secretarias, elas são dirigidas por pessoas que têm suas potencialidades, suas qualidades, sua qualificação, mas nem sempre essa formação ela é alinhada com o serviço que aquela organização, que aquela secretaria, por exemplo, presta. Então, eu entendo que a interferência política ela só vai ser positiva se ela for compartilhada com uma visão de profissionalismo da gestão. No Brasil, a gente tem eleições a cada 4 anos, né? Sim. E ocorrem mudanças de governo o tempo todo. Como essas mudanças elas podem prejudicar o andamento de um processo de gestão pública que está sendo implementado? Eu entendo isso como elas vão prejudicar na medida que os interesses de grupos ou de setores específicos vão se suplantar aos valores e às demandas e às necessidades que aquela área de atuação pública tem que desenvolver. Então, o grande, eu digo que é um mal, né, uma perversidade que existe em relação a isso que você falou, é a descontinuidade dos processos. Em função de interesses de grupos, de setores, de partidos, que isso é uma questão comum da gente acompanhar dentro das organizações, às vezes um projeto importante, interessante, que está atendendo uma demanda de um determinado setor da sociedade é completamente esquecido, é engavetado, porque não quer se dar, de repente, prestigiar alguma coisa que veio de uma gestão anterior. Então, isso é muito perverso para o setor público e quem vai sofrer com isso é o próprio cidadão, a quem esse serviço teria que ser prestado na forma da qualidade, da eficiência, como a gente falou anteriormente. Exatamente. Infelizmente, o tempo do nosso primeiro bloco chegou ao fim. Peço uma licença para a gente fazer um pequeno intervalo. Sim. Nós voltamos em instantes com o debate sobre gestão de pessoas na administração pública. Até já.
Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre a gestão de pessoas na administração pública. Os nossos convidados são a professora de Administração Pública da UDESC-ESAG, Simone Guise Feuerschitt, e a administradora pública graduada pela UDESC-ESAG, Marina Coelho Xavier. Bom, então, no primeiro bloco a gente estava falando sobre essa questão da descontinuidade, que é um problema na gestão de pessoas na área pública, né? Vocês participaram, fizeram uma pesquisa, a professora coordenou, na época a Marina era aluna do curso, que vocês avaliaram como é que funciona essa questão da gestão de pessoas na área pública e chegaram a algumas conclusões nesse sentido. Queria que vocês explicassem um pouco como foi a pesquisa e em seguida a gente fala dos resultados. Tá. Essa pesquisa ela teve o objetivo de discutir uma relação que nos incomodava, nos inquietava enquanto professores e alunos de recursos humanos, gestão de pessoas na área pública, que seria o preceito da estabilidade, né, um preceito constitucional que garante ao servidor público, aprovado em concurso e no estágio probatório, de se manter no setor público, efetivamente, se tornar efetivo, e uma proposta de modelo de gestão de pessoas frente a esse preceito da estabilidade, que seria a gestão por competências. Um modelo de gestão de pessoas que prevê a dinamicidade do indivíduo, né, a possibilidade de se explorar a potencialidade desse indivíduo no âmbito das suas características pessoais, conhecimentos que ele possa ter, aptidões, dentro de um cargo que na administração pública já é prescrito. Né? Então, essa relação... Prescrito significa que o servidor público ele apenas pode fazer o que está determinado. Sim, porque quando nós acessamos ao setor público, nós acessamos por concurso público para assumir uma função, um cargo específico. E isso é uma visão, digamos, né? A tradição da gestão de pessoas, ela considera isso. Eu vou avaliar o indivíduo ou trabalhar com esse indivíduo na gestão a partir da gestão de pessoas, me confundi, com base no cargo para o qual ele está ocupando. Na gestão por competência há uma mobilidade em relação a isso. O foco não está no cargo, mas no desempenho do indivíduo para potencializar todas as suas características, qualidades, competências e poder ampliar essa atuação não só em relação ao cargo, mas também em função da entrega que ele pode dar ao setor público, à organização, a atuação alinhada com a estratégia da organização. Então essa relação nos parecia no início um paradoxo, né? Se a estabilidade numa visão mais estereotipada, ela não permite uma dinâmica de comportamento do servidor público e a gestão por competência ela vai por um outro lado. Aí a gente desenvolveu essa pesquisa junto a organizações brasileiras, mas aí fizemos todo um processo metodológico de delimitação do campo, trabalhamos com 4 organizações ao final de todo um filtro que nós estabelecemos em pesquisas em portais e Quais tudo foram mais. essas organizações, professora? As organizações que nós pesquisamos foram 2 tribunais regionais do trabalho, Mato Grosso e Rio de Janeiro, e secretarias de governo, né, ligados ao Poder Executivo de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. E fizemos, na verdade, um estudo sobre de que forma as práticas de gestão por competência estariam acontecendo nessas organizações. Porque o nosso critério de pesquisa foi definir organizações que já tinham práticas de gestão por competências sistematizadas, né, mais efetivas em andamento. A ideia foi acompanhar a evolução desses processos. Exatamente. Então a pesquisa ela durou 2 anos, nós tivemos acesso a várias atividades e práticas que essas organizações desempenhavam e teve destaque assim, para algumas, principalmente o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e a Secretaria de Administração, de Gestão do Governo de Minas Gerais. Marina, como é que foi essa evolução? Vocês acompanharam então por 2 anos, o que vocês perceberam ao longo desse tempo nesses órgãos específicos? Bom, já nas pesquisas preliminares a gente percebeu que a grande maioria das tentativas de implementação desse modelo, elas não passam da sensibilização ali, né, de workshops, treinamentos
e elas acabam morrendo bem no início da implementação. São superficiais. São superficiais, exatamente. Não contemplam um sistema completo de gestão por competências. Geralmente elas estão mais ligadas a treinamento e a desenvolvimento e ações pontuais. Isso que a gente percebeu. Dentro das 4 organizações que a gente fez um estudo mais aprofundado, em que a gente teve a possibilidade de conversar com os gestores de implementação desses modelos, a gente verificou que 2 deles não foram muito bem sucedidos. E, como a professora já disse, no TRT de Mato Grosso e na Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, o modelo teve sucesso e conseguiu uma continuidade maior. Apesar de que na época que a gente estudou, eles ainda estavam... Minas Gerais, que era o modelo mais avançado, ainda estava linkando os processos, né? Eles estavam conseguindo fazer com que a lógica da gestão por competência já permeava toda a administração de gestão de pessoas, mas os processos ainda não estavam devidamente alinhados, era nisso que eles estavam trabalhando. O que a gente percebeu de dificultadores ou de limitadores da implementação do sistema, um dos principais foi o que a gente já falou, descontinuidade política. Então, em 2 deles, houve quebra da direção, né, o corpo diretivo mudou. Perfeito. E com isso morreu ali a tentativa de implementar a gestão por competências. E em 2 deles, justamente o que levou isso adiante foi a continuidade. No TRT houve um pacto entre os possíveis diretores, inclusive os que ainda, como é que eu posso dizer, assumiriam a direção, perfeito. Houve, digamos, um período de transição. Perfeito, eles já conversaram sobre isso, era uma vontade de todo o corpo ali e eles conseguiram fazer esse pacto para que houvesse continuidade. Em Minas Gerais, como a mudança foi mais estrutural, mais ampla, uma dimensão maior de Estado, também houve a continuidade. No caso desses exemplos que vocês viram que não teve, assim, ou no caso a gestão de pessoas ela foi mais superficial, por que vocês acham que não aprofundou? O que faltou para que isso acontecesse? Um dos elementos é esse de descontinuidade política, o outro a gente identificou que foi a transplantação de modelos do setor privado, sem adequação às especificidades locais. Outra questão que chamou muito a atenção foi em relação à sensibilização dos colaboradores, do corpo de servidores, porque se eles não são sensibilizados, se eles não participam do processo de forma efetiva, eles não entendem como é que funciona e para que serve, e se sentem cobrados, porque a gestão por competências, apenas um dos processos é a identificação de lacunas de conhecimentos e habilidades que precisam ser desenvolvidas para que a gestão seja mais efetiva e os processos sejam mais eficientes. E muitos dos modelos, como é que eu posso dizer, davam muita ênfase a esse processo. E aí os servidores costumavam se sentir pressionados. Não conseguiam ver o resultado. Avaliados, perfeito. Avaliados e cobrados. E não tinham uma perspectiva de autodesenvolvimento, que é a ideia do modelo, e de responsabilização, de mais espaço para iniciativa. Por exemplo. Professora, na área privada, a iniciativa, né, ideias novas são muito valorizadas. Por que isso não acontece na área pública? Quais são os empecilhos para que as ideias novas, né, as inovações sejam mais bem aceitas? Eu não diria que não acontece, né? Acho que nós temos aí alguns exemplos, né? Até por uma determinação federal, por exemplo, existe uma proposta legal, um decreto que está se instalando um novo modelo de gestão de pessoas no Brasil, né? Em algumas organizações públicas a gente já vê essa iniciativa, como as empresas estatais, outras organizações de fomento, né? De caráter público também. Então eu não vejo que não exista essa iniciativa. Mas, como a gente falou antes, pela própria característica da administração pública, alinhada, por exemplo, né, caracterizada pela questão da estabilidade, pela forma como as pessoas ingressam, mais no sentido de se estabelecerem no setor público, percebendo o seu futuro, né, como uma futura aposentadoria, essa cultura do setor público que ainda prevê a continuidade daquilo que já está consolidado, ela cerceia um pouco esse espaço.
Mas o modelo de gestão por competências, como a gente vem trabalhando como uma alternativa estratégica para o modelo de gestão de pessoas na administração pública, certamente que vai abrir esse espaço para essas possibilidades e para essa valorização de outras características das pessoas dentro do setor público. Isso já é uma realidade, a gente já vê organizações indo nessa direção, de dar oportunidade para as pessoas se desenvolverem, se autodesenvolverem e criarem, né, e terem espaços de proatividade no setor público. Com certeza. E essas iniciativas precisam ser cada vez mais valorizadas e divulgadas. E até assim, fazendo um link com a questão da estabilidade, que era a nossa inquietação e nós entendíamos que era algo que confrontava com a gestão por competências, hoje a gente, e a partir da pesquisa e do que a gente tem estudado, a gente percebe que se essa estabilidade for vista como um princípio que resguarda a administração pública e a atuação e o desenvolvimento do trabalho no setor público, ela pode sim ser um espaço, né, para gestão por competência, porque ela vai permitir que a carreira do servidor, que ele tenha espaço para se autodesenvolver, porque ele está protegido, digamos assim, pela própria configuração da administração pública, né, desse regime que nós vivemos. Precisa haver uma perspectiva de crescimento do servidor. Exato, exatamente. Bom, infelizmente o tempo do nosso programa chegou ao fim. Agradeço muito a participação de vocês Muito aqui obrigada. hoje no nosso programa. Muito obrigada. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem aí com novos assuntos, sempre sobre a administração pública. Até lá!